para começar o culto essa noite. Bom, vou convidar todos para se colocarem de pé e abrir em Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Quem abriu diz amém. Por enquanto ninguém abriu. Amém? Bom, Romanos 8, versículo 38 vai dizer: Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, que nós possamos todos os dias nos relacionar com Deus, buscar Ele, porque Ele está aí do seu lado agora, querendo falar com você. Então eu te convido para que nós venhamos fechar nossos olhos, se colocar diante de Deus, para que Ele venha abençoar esse culto, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um culto. Muito obrigada por poder estar em Tua igreja. Muito obrigada, Senhor, por poder estar em Tua presença. Pai, eu coloco diante de Ti esse culto, a pregação, os louvores. Que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um aqui nesta noite. Que nós possamos sair daqui renovados, transformados Senhor, pela Tua presença. Que nós possamos sair daqui, Pai, entendendo, Senhor, o tema. Que nós possamos sair daqui cada dia mais querendo Te contemplar, querendo nos relacionar contigo. Que o Senhor possa queimar em nossos corações. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um que está em casa, de cada um que está aqui presente. Que Teu Espírito venha fluir sobre este lugar. Pai, Espírito Santo, eu te convido. Venha fazer parte deste culto. Venha fazer parte deste momento. E de todos os nossos momentos diante de Ti e contigo. Que nós possamos Te contemplar, Te honrar e Te glorificar cada dia mais, Pai. Pai, eu peço para que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um que está lá na sua casa. Que o Senhor venha invadir, Senhor. Que o Senhor venha estar presente e venha falar no coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo venha habitar em nós como nós habitamos em Ti como filhos. Que Teu Espírito Santo venha fluir neste lugar, venha fluir em nossos corações. E que a palavra, Pai, possa ser como uma espada em nossos corações. E que nós possamos sair daqui transformados pelo Teu amor, transformados pelo Teu poder, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço pela vida do Iago, eu Te agradeço pela vida do Mateus que está nos bastidores, na vida de cada um. Que o Senhor não deixe nos faltar nada, que o Senhor venha abençoar esse culto, que venha ser o culto, Pai, surreal. Que nossas expectativas venham estar cada dia mais perto de Ti, alcançando mais a Tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Você está pronto para adorar aquele que é digno? Você está pronto para abrir seu coração nesta noite? Então você que está nos assistindo, comece a entrar em espírito. Comece a entrar em espírito. Assim, ele diz assim, ó: Senhor, eu nasci pra Te chamar de Deus, eu nasci pra Te chamar de Pai. Seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chame, mas todo dia as tentações. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu
eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e chama. Mas todo dia as propostas vêm e chama. Todo dia vem as seduções me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Só igreja. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você pode aplaudir o nome de Deus nesta noite. Obrigado, Senhor. Mesmo que todos os dias as propostas vêm, mesmo que o pecado bata em nossa porta, nos ajuda a escolher ser amigo de Deus. Espírito Santo, Senhor, venha falar em nossos corações nesta noite. Que os nossos corações possam estar abertos para sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Espírito Santo, fala em nossas vidas neste lugar. Vem sobre cada pessoa que está nos assistindo. Vem sobre cada pessoa que está aqui nesta noite. E que todos venham sentir a Tua santa presença. Porque sem Ti não somos nada. Sem Ti somos pessoas miseráveis, como Paulo diz. Sem Ti não temos sentido de vida. Mas contigo fica tudo mais fácil. Obrigado, Senhor, pela essa presença divina. Que nós conseguimos entrar na Tua presença, Jesus. Venha falar em cada coração, Espírito Santo. Aleluia. Nós dependemos dele. Dependemos dele. Neste momento, ela não queria cantar essa música, mas eu vou chamar ela. Deus tocou no coração. Vem aqui, Rafa. Ela vai cantar. Ela falou que estava com vergonha. Mas quando Deus
tem algo para nós temos que abraçar e ela já tá falando aqui misericórdia, mas aleluia por isso. Depende de ti. Vamos lá. Louvar-te bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar. É bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu sei. Servir-te é tudo o que eu espero. O que eu mais quero é estar mais junto a ti. Derramar-te perante os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti.
podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Nos ensina, Pai, nos ensina este caminho santo, este caminho puro, para me curar, para me ensinar, Jesus, o caminho que devo seguir. Filho do Pai, vem estar sobre os nossos corações, Jesus. Existe uma canção que fala: deixa queimar dentro do nosso coração. E você, nesta noite, como você tem se sentido na presença dele? Você tem sentido nesses dias estido mais próximo dele ou distante dele? Porque ele quer que o nosso coração esteja queimando por ele. Ele quer que nós rendemos todos os dias aos pés da cruz. Ele quer que a gente adoramos ele em espírito e em verdade. Vemos que estamos passando por uma grande crise. E sabemos que muitos que aproveitaram para sair, mas também chegarão muitos até a igreja, até Cristo. Mas aqueles que permaneceram tem que ter a chama queimando dentro de nós. Aqueles que continuaram na presença dele, a chama tem que estar queimando para receber aqueles que vão chegar frio, caídos, frustrados. O Espírito Santo espera de nós que cada dia nós possamos estar mais próximo dele. E você nessa noite, como tem se sentido? Próximo ou distante dele? Porque Jesus, ele mostra dois caminhos para nós. O caminho que é tudo fácil, mas é um caminho que é tudo momentâneo. Mas o caminho dele é estreito, mas também é paz eterna. E aquele que vive nele tem paz interior. Aquele que vive nele sabe que um dia todas as aflições, tudo aquilo que passamos vai ser recompensado na eternidade. Aquele que vive nele tem prazer na sua lei. E quando eu vejo a igreja de Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja, a partir dali aquela igreja nunca mais foi a mesma. E por que não acontecer nos dias de hoje? E por que não a descida do Espírito Santo nos dias de hoje? Será porque a nossa fé está fraca? Ou será porque a gente não estamos perto dele? Ou será porque muitas vezes temos colocado coisas, prioridade dentro das nossas vidas, mas não ele? Ou será que não temos tido um momento de intimidade com ele? E aí muitas vezes queremos que as coisas aconteçam, mas como vai acontecer se nós não entramos na sala do trono, se a gente não fala com ele, se a nossa chama está apagada? Mas Deus, ele quer que você nesta noite deixa queimar o fogo dele. Espírito Santo, queime dentro dos nossos corações. E ouvi o meu Senhor bater na porta.
eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar no seu coração. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Da minha vida. Adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz junto aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz junto aos seus ministros. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo em nós. Somos seus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Está queimando aí no seu lugar. Você que está nos assistindo está queimando. Deus, Ele quer que você nesta noite queima por Ele. Deus, Ele quer que você nesta noite seja cheio do Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio da presença dEle. Eu vou pedir que você feche os seus olhos nesta noite. Leve os seus pensamentos até Deus. Leve os seus pensamentos até Deus. Eu não sei se você orou nessa semana. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu tenho sentido a presença de Deus neste lugar. E se eu estou sentindo, eu creio que você também está. O Arthur vai compartilhar algo, vai orar. Que você preste bastante atenção no que ele irá falar. Que o Espírito Santo, Ele está falando até agora. Amém, igreja, graça e paz. Queria compartilhar algo que o Senhor falou comigo essa semana. Para você que está em casa nos assistindo, você que está aqui conosco, o Senhor falou comigo essa semana em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E analisando a situação que nós estamos passando nesse mundo, onde nós estamos se sentindo muito carregados, com
cargas difíceis de suportar. Talvez seja a carga física, mental, seja uma carga que você está, poxa, Senhor, não aguento mais. E o Senhor fez um convite tão amoroso que Ele fala assim: vinde a mim do jeito que você está. Você está cansado, você está detonado, vinde a mim, se aproxime de mim. O Senhor quer que você se aproxime dEle da forma que você está, porque Ele quer tirar essas cargas de cima dos seus ombros. Esse jugo que Ele fala é um jugo, é um instrumento usado para carros de boi, se você pesquisar, ou canga, como conhecido. E esse jugo seria o que? O direcionamento de Deus, obediência, Ele no controle das nossas vidas. E nós estamos procurando por alívio, num tempo onde o mundo está sobrecarregado de tantas coisas que nos deixa com os alicerces totalmente abalados, e nós queremos um alívio, nós estamos querendo um alívio. E a palavra de Deus é esse alívio. As palavras de Cristo é esse alívio. Como Pedro não definiu melhor que o Senhor, quando Pedro disse: Senhor, para onde irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu quero orar por você, meu querido, você que está na sua casa, você que está aqui, queria interceder pela sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar nessa noite. Amado Deus, querido Pai, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos prometeu um alívio, ó Pai. O Senhor nos convida com laços de amor, ó Deus, com palavras de amor, ó Pai, para que nós nos aproximemos do Senhor. O Senhor é maravilhoso, ó Deus, porque no mundo onde está todos carregados de alguma forma, ó Pai, todos estão sobrecarregados de alguma maneira, seja fisicamente, espiritualmente, seja, Senhor Jesus, de alguma forma está com os pesos nos ombros, ó Pai, por conta do mundo que é pecaminoso, ó Pai. Mas o Senhor, assim como chamou, vinde a mim do jeito que você está, o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é amoroso conosco, o Senhor quer tirar estas cargas sobre nós, ó Pai. E o Senhor tem amor, ó Pai, como o Senhor já manifestou esse amor sobre as nossas vidas ali na cruz, ó Pai. Eu te louvo pelas nossas vidas, Senhor. Que o teu poder esteja manifesto sobre nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos buscar com toda intensidade esse amor, Jesus. Porque só o Senhor tem a direção para a nossa vida. Só o Senhor tem descanso para as almas cansadas, ó Pai. Para um mundo totalmente carregado, ó Deus. E o Senhor quer nos livrar desse mundo impuro, ó Pai. Que, ó Senhor Jesus, nessa noite, aqueles que estão desanimados, que estão, Senhor Jesus, sobrecarregados de alguma forma, o Senhor dê alívio, ó Pai, que eles possam descansar no Senhor, Jesus. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Você pode aplaudir o nome de Deus nesta noite com toda a sua força, com toda a sua força. Aleluia, aleluia. Ele é digno, Ele é digno. Amém. Pode se assentar, fica à vontade para se assentar. Agora é o momento da palavra.
Amém. Boa noite, galera. Paz, tudo bem? Bom, mais um dia diante da presença de Deus. Qual que é o tema hoje, Iago? A igreja e a sua influência. Você sabe qual que é? Hã? Você sabe me dizer o que é? Então, a gente vai descobrir agora. Vamos descobrir? Amém. Bom, vamos fechar nossos olhos. E, Iago, você ora, por favor? Agora sim. Vamos fechar os nossos olhos agora neste momento e agradecer pela palavra, agradecer pelo Espírito Santo. Nós vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, a cada coração que está aqui, Senhor. Sentado, aqueles que estão nos assistindo. Ó Pai, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração. E que em nome de Jesus o Senhor venha derramar sua graça sobre cada vida. E que os ouvidos possam estar abertos a ouvir a tua palavra, não a nossa palavra. Mas que seja o Senhor falando em nossas vidas, em nossos corações. Porque nós aqui somos simplesmente um canal para ser usado por ti. Mas quem irá confrontar, quem irá convencer é o Espírito Santo. O nosso papel é fazer a tua vontade. E o Senhor é que trabalha, o Senhor que produz, ó Pai, fruto. E que em nome de Jesus, cada pessoa, Senhor, possa estar com a terra fértil para receber esta palavra que vai ser mencionada nesta noite. Abençoe a vida da Rafa, da Clarinha e nossas vidas, ó Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser a boca de Deus neste lugar. É isso que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí eu vou fazer uma pergunta. O que vocês pensam quando nós falamos da igreja e a sua influência? O que você pensa, Iago? Repete a pergunta. O que você e o pessoal pensa da igreja e a sua influência? Quando eu penso exatamente no tema que vai ser falado agora, é que a igreja ela tem um papel fundamental no meio da sociedade. A igreja, mesmo que a sociedade ela fale que não, mesmo que a sociedade fale a igreja não é importante, mas toda criança, toda pessoa, ela é ensinada desde pequeno a ir à igreja, a ir até Cristo. Toda criança, desde pequena, ela é ensinada a servir a Cristo. Então todos nós, sempre quando, dependendo da nossa, eu posso dizer religião, sei lá, dependendo da nossa religião, a gente sempre vai ser ensinado a ir à igreja. A gente sempre vai ser ensinado que é um lugar bom, é um lugar de paz, é um lugar que traz tranquilidade, é um lugar que traz edificação. Edificação quer dizer. Mas aí quando eu penso nesse tema, começo a ter muitas vezes loucura, porque é um tema muito pregado, é um tema que dá uma abertura grande, e é um tema que dá uma discussão muito legal. Se a gente for, não uma discussão de pensamentos, de opiniões, de teologia, mas dá uma discussão legal, é um tema bom em ser falado, é um tema legal em ser falado. Então quando eu penso nisso, minha mente já leva a isso. Todos nós fomos ensinados a ir à igreja. E a igreja, ela tem o seu papel no meio da sociedade. Ela tem um papel fundamental no meio da sociedade. E é isso que eu penso. Quando eu fui começar a estudar esse tema, eu não tinha vindo na reunião. Aí eu falei assim, nossa, qual vai ser o tema? Aí eu falei assim, vai ser a igreja e sua influência. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? E quando as pessoas me falaram assim, a igreja e sua influência, a primeira coisa que eu imaginei na minha cabeça foi lá nos tempos antigos, quando era templo, era sinagoga, que o povo tinha que subir o morro de Jerusalém para ir lá para a igreja e tudo mais. E aí, buscando um pouco a história, o contexto histórico, eu lembrei Ai, Jesus, esqueci o nome. Reforma Protestante. Da Reforma Protestante de Lutero, né? Um dos caras que sensacional. Exatamente. E aí, com isso, eu falei assim, nossa Deus, onde que eu vou caçar, né? Porque você tem que pegar a igreja primitiva
E a igreja primitiva ela vai se encontrar em Atos 2, que vai ser a chuva de o vento de Pentecostes, que vai ser quando várias pessoas se reuniram ali para adorar a Deus e o Espírito se sobressaiu. Não é só sobressaiu, eles estavam orando, buscando, o Espírito desceu e veio e tudo mais, teve a chuva de Pentecostes. E isso me lembrou um pouco das igrejas, trazendo agora para a pós-modernidade. Como tem sido a nossa igreja? Porque é uma igreja, ela é uma comunidade. Além da gente falar da igreja de 4 paredes, eu acredito que seja uma comunidade. Assim como a sociedade. E toda sociedade, nós temos a sociedade, ela tem as leis. Sim. Então, toda igreja ela tem seu manual. Aí eu fiquei assim, o que eu vou falar? Então, buscando um pouquinho da história primitiva, a igreja ela foi fundada, digamos entre aspas assim, quando teve a chuva de Pentecostes, lá em século bem passado, que eu não vou saber. E vai acontecer em Atos 2. E depois nós vamos agora, eu vou convidar vocês a abrirem Marcos 16. Marcos 16, 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse aqui é o famoso que todo mundo conhece em outras línguas. Vão ser falados sobre o ID. ID, pregar o evangelho a toda criatura e tal. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre a igreja, eu fui com o pensamento de que a igreja como comunidade, nós temos a igreja, que entre nós somos nós, e temos a igreja como um todo. E isso veio me remeter um pouco também sobre a questão do ID. Porque a igreja, dos papéis fundamentais da igreja é o ID. E quando você pensa no ID, o que seria, Iago? O que você pensa no ID? É ir, orar, fazer. Quando eu penso no ID, é proclamar a palavra de Deus e cumprir o grande propósito de Deus para nossas vidas e para as pessoas. Não só para nós, mas para as pessoas. Exatamente. E a igreja como um todo, eu não sei vocês, mas eu penso que a igreja é como se fosse uma empresa. Minha mãe sempre me ensinou isso, sempre compara a igreja com uma empresa, para você conseguir entender. Toda igreja, ela tem o seu papel na sociedade, porque é um local aberto, onde as pessoas podem se achegar no momento que elas quiserem. Quero um momento de paz, de esperança, tranquilidade, vou para a igreja. É mais ou menos assim que uma pessoa pensa. E quando eu pensei na empresa, eu pensei assim, para uma empresa funcionar, o que ela precisa? Do gerente? Tá, vai além, vamos lá. Funcionário, liderança. Liderança, um funcionário, exato. E para a igreja, ela influenciar lá fora, ela tem que primeiro acontecer aqui dentro, não? Sim. Então, trazendo um pouquinho disso, eu falei assim, nossa, a gente vai comparar com uma igreja, com uma empresa. Nós somos os funcionários, digamos assim, e temos a liderança. A igreja, como um papel geral, ela tem o papel de trazer o reino dos céus para a igreja, né, e levar para fora. Esse é basicamente o papel da igreja principal. É trazer o reino dos céus à terra. E quando você pensa numa empresa, para ela cumprir seu objetivo, ela precisa de pessoas. Sim. Porque se aquelas pessoas não saberem o que elas estão fazendo ali, não consegue. Você não consegue gerar resultado, você não consegue vender o seu produto. E quando eu falo disso, eu vou convidar vocês a abrir em 1 Coríntios 12, versículo 12. Meu Deus do céu. Amém? Gente, quem achou, fala amém.
Ora, assim como o corpo de unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber do único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou o olho, não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós não indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta. E assim por diante, é só essa parte. Com base nisso, eu queria te perguntar qual parte do corpo você é. Por quê? Antes de eu pensar que eu tenho que ter a igreja por inteira, tem que ter uma influência lá fora, eu tenho que pensar na igreja no geral. Porque uma frase que eu escutei hoje, e eu vou dar os créditos que foi o Hildo, ele falou o seguinte: a igreja, ela só é igreja a partir do momento que ela tem pessoas dentro. A partir do momento que não tem mais pessoas lá dentro, ela é apenas um templo. E se pararmos para analisar, isso é verdade. Porque se no caso a igreja somos nós, então nós fazemos a igreja. E aí eu te pergunto, qual parte do membro do corpo você é? Cristo é o cabeça e você é o membro. Para que toda essa influência ocorra, o que você tem feito? Porque, às vezes, nós nos pegamos assim, não, porque a igreja é influência lá no mundo, nós tem que ser igreja e tudo mais. Diz, porque o pastor e não sei o quê, porque... Tá, mas o que você tem feito como membro? Porque nós vemos a montanha-russa. Vamos colocar que você vai num parque. Você vê lá a montanha-russa. Só que ninguém vê a engrenagem que tem embaixo da montanha-russa. Ou seja, todo mundo fala que a igreja é influência lá fora, mas ninguém para pensar que nós, como corpos de Cristo e corpos da igreja, somos essas engrenagens. E quando nós pensamos nas engrenagens, eu pergunto, qual é a engrenagem que você tem sido? Porque a engrenagem, ela encaixa sempre uma na outra. E se não tiver um encaixe, não vai, não flui. Não roda, você não consegue subir, a montanha-russa desce, sobe, vai para um lado, quebra, só dá trabalho. E um corpo, quando você, vamos supor, a minha mão direita, ela está dormente. Ou se não, que nem eu tenho alergia, eu fui picada. Quando eu sou picada, minha mão fica paralisada. Ou seja, o meu corpo ele vai dar um jeito de criar habilidades na mão esquerda para suprir minha mão direita. Mas, mesmo assim, o meu corpo vai dar indícios que eu preciso tratar minha mão direita. Assim é o corpo de Cristo. Nós, muitas das vezes, tem um membro, digamos assim, um membro do corpo que está doente e tem que subir do outro lado, mas não deixamos de ajudar o outro membro. Com isso, a conclusão que eu quero chegar? A igreja, para ser influente, hoje, na pós-modernidade, ela precisa andar em unidade. A unidade, ela é muito especial. Porque se eu não tiver unidade com o Iago, se eu não tiver unidade com a Clarinha, se eu não tiver unidade com as pessoas que fazem parte desse corpo, eu não vou conseguir fazer que a minha igreja seja influente lá fora. Porque a minha igreja só vai ser influente a partir do momento que eu começo a entender o meu papel dentro dela. Sim. Porque a partir do momento que eu entendo onde eu sou, qual parte que eu devo estar, um exemplo muito claro é o Ministério de Louvor. O líder do Ministério de Louvor, e no caso o pessoal do Louvor, eles têm a função de fazer com que nós que estamos adorando a Deus, os nossos cânticos cheguem aos céus.
e levem a igreja em adoração. Essa é a função do louvor. Até porque tem um versículo na Bíblia que a voz das pessoas que cantam não pode ser mais alta que os instrumentos e tal, está lá em Salmos, que agora não vou lembrar o capítulo nem o versículo. Ou seja, tem uma função. Então, tudo que tem aqui se tem uma função. E aí eu te pergunto, qual é a sua função para que, quando você senta e todo mundo fala assim, vou fazer evangelização, vamos lá para fora. Qual que é o seu papel? O que você tem feito para que a sua igreja lá fora seja uma grande influência? E aí, trazendo para um outro lado, quando eu pensei em sinagoga, eu lembrei muito também do quesito de honra. Por quê? Quando as pessoas iam no templo lá, que elas tinham que subir aquele morro gigantesco lá em Jerusalém, ou em qualquer lugar que tem uma sinagoga, você vai perceber que os apóstolos, os profetas, eles tinham um preparo espiritual. Não podia entrar de sapato, tinha que estar com a roupa limpa, tinha que passar o dia adorando a Deus e tal. Tinha todo um processo. Trazendo para os dias de hoje, eu fiquei pensando, falei, Deus, para mim saber o que eu sou dentro da igreja, e para mim conseguir fazer com que a minha igreja seja influente lá fora, eu tenho que entender a importância de eu ir para a igreja. Porque a igreja, tem a palavra grega, que eu não lembro agora de cabeça, que eu não marquei, que é derivada de comunhão. Igreja tem o significado da palavra comunhão. Ou seja, nós estamos aqui na igreja, nós somos a igreja, nós temos que ter comunhão um com os outros. Baseado nisso, quando eu pensei em, eu tenho que ir para a igreja, eu pensei assim, nossa Deus, como que eu tenho ido à igreja? Porque muitas das vezes a gente vai para a igreja e a gente fala assim, se eu vou para a igreja, eu vou lá, me troco, me visto, tomo banho e tal, fui para a igreja, cheguei. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, nossa, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo naquele culto, e o Senhor não falou. E aí, eu fiquei pensando assim, mas Deus, como que eu tenho me preparado para ir para o culto? E eu fiz um teste, que eu falei, nossa, Deus, é isso aqui. Há algumas semanas atrás, eu fiz um teste de que, antes do culto, todo sábado, todo domingo, eu orava, eu tirava um dia para realmente, tipo assim, de me colocar diante de Deus. Falar assim, eu estou indo para a igreja, que o Senhor fale comigo, que eu saia diferente, que eu veja a transparência, que eu veja haver mudança. Porque entrar no culto e sair do mesmo jeito, para mim, não vale. Beleza, cheguei no culto sábado, domingo, nossa, foi uma bênção. Glória a Deus, aleluia e tal, foi bênção. No outro final de semana, eu falei assim, eu não vou orar. Eu vou do jeito que eu for. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei e vim para o culto. Aí eu cheguei em casa, você sente algo diferente. Você sente que, não é a mesma coisa. Eu cheguei em casa e fiquei, Deus... Nossa, mas nem parece que eu fui pro culto. Eu fui pro culto, cheguei e tal, e Então, você percebe a importância que tem de você se preparar para o culto, de você poder orar, de você poder tirar um momento realmente de intimidade. Às vezes você não tem tempo no seu dia, mas no seu banho... Gente, banho é sagrado, por favor. No seu banho, tira um tempinho para falar com Deus. Você está lá tomando banho? Fala assim, Deus, então, eu estou indo para o culto, que o Senhor fale com o meu coração, eu estou disposta a te ouvir, que eu volte mudada, transformada e tal. Pronto, vai lá, se veste, troca, vem para o culto. E pode ter certeza que quando você sair, você vai sair diferente. E quando eu penso nisso, a influência da igreja está aí. Porque não adianta nós querermos que a igreja tenha uma influência se nós não deixamos ela nos influenciar. Porque muitas das vezes o pastor vai falar um não para você, você vai virar de cara burrada, porque, nossa, o pastor falou não para mim, meu Deus! É uma tempestade num copo d'água para nada, só porque é um não. Gente, já ouvi tanto não nessa vida, e nem por isso não estou na igreja. Enfim. Então, assim, quando nós deixamos com que a igreja nos influencie, nós somos mudados. E no automático, a igreja influencia o mundo. Porque a igreja tem uma analogia que eu não lembro de quem que é, mas eu lembro que era dos amigos do Iago, que a gente foi na pista de skate, e ele falou assim, a igreja, você pega um jogo de futebol. Quando você vê os jogadores lá para ganhar, e correndo atrás daquela bola, e corre para cá, e vai para lá, e joga um escanteio, e técnico apita e tal, você fala assim, meu Deus, todo mundo, o único objetivo é correr atrás de uma bola, mas tudo bem. Mas quando você pega isso na prática, você pensa assim, trazendo para a igreja. Sábado e domingo você vem para a igreja, é o seu treino. Porque para você jogar, você tem que ter um treino. É o seu treino. Você vem para a igreja para que Deus fale com você e Ele te treine. Para quando chegar na segunda-feira, você vá para a batalha.
E aí você vai jogar. No caso do futebol, você vai jogar lá contra os adversários e tal. E seu maior inimigo, no caso, é o mundo, basicamente. Então, a igreja, os principais papéis dela é te preparar para o que vai vir para a sua vida. É o que vai te preparar para você se manter forte. Porque é na comunhão que você vai perceber que às vezes você vai estar fraco, você não vai conseguir orar, você não vai ter força. Do nada vai surgir alguém do seu lado que vai orar por você, que Deus tocou no coração e fala assim, vai orar por aquele filhinho lá que está precisando. Vai lá, abraça ele, ora, discipula. E um dos principais também, uma das caracterizações da igreja é o discipulado. Quando você é discipulado, você consegue olhar para o mundo com uma outra visão. Você não olha com o mundo só como seu inimigo, mas você começa a ver oportunidades. Sim. E é isso que Deus te prepara, para você ver oportunidades. Um amigo meu tá mal, cara, é minha oportunidade de falar de Jesus. Nossa, está acontecendo isso, minha oportunidade de falar de Jesus. É você ver oportunidades de fazer de fato a diferença. É a oportunidade de você perceber assim, meu Deus, pera, agora é o momento. É você ter o discernimento. A igreja ela vai te influenciar para que quando você vá ao mundo como igreja, e dando spoiler da semana que vem, quando você vai para o mundo como igreja, você entenda que você não está carregando em si uma placa, mas você está fazendo aquilo que você foi treinado durante um final de semana. Um exemplo é o acampamento. Você vai para o acampamento, todo mundo sabe, acampamento é bênção. Nossa, 4 dias lá, 3 dias lá, ó, na unção de Deus. Quando chega durante a semana, muitas das vezes isso esfria. Mas isso esfria por conta da igreja? Não. Isso esfria por causa da gente. A gente se deixa esfriar. Mas o acampamento, ele foi com o intuito de nos ensinar algo para que quando nós pisássemos no outro dia lá no mundo, nós colocamos isso em prática. Sim. E a função da igreja é nada mais, nada menos do que discipular, do que nos ensinar. Cara, é igual um pastor de ovelha. Pastor de ovelha, nós colocamos, no caso, um pastor da igreja. Ele cuida, ele vai visitar você na sua casa, ele vai ver se você está bem, ele vai te mandar mensagem, ele vai, às vezes, te mandar um áudio de quase 10 minutos. E assim vai. Mas é porque ele cuida de você. Ele cuida de você, ele vai trazer isso para você. Porque ele quer te manter perto, para que você esteja de perto e, através disso, como um corpo só, você consiga trazer isso para o mundo e o mundo ver isso. Porque quando uma pessoa ela é visitante numa igreja, ela consegue perceber se é uma igreja realmente com a característica de uma igreja primitiva, que é o Espírito Santo, é a manifestação do Espírito, é a busca pela santidade. Inclusive, a santidade é um dos 4 pilares da Nazareno, que tem no manual. E tem outras igrejas também. Então, assim, ela consegue identificar o que aquela igreja tem para ela. Que não é somente a palavra de Deus, mas que ela vai ver que é o cuidado. Cara, eu estou machucado, eu sou uma parte do membro desse corpo, eu estou machucado, então o corpo ele vai ter que se processar muitas vezes mais, criar outras habilidades, mas ele não vai deixar de cuidar de mim, porque ele se preocupa comigo como um membro. Porque eu sou um dos membros principais. Porque que nem Paulo vai falar, vai dizer... Não tem um membro que seja mais importante do que o outro. Todos são iguais. E muitas das vezes, é engraçado que às vezes o Hildo fala muito isso pra gente, isso é verdade. Não é porque nós estamos aqui, porque às vezes a pessoa faz parte do ministério, que ela é mais que você. Pelo contrário, ela é igual a você. A diferença é que muitas das vezes ela soube o membro que ela faz parte. E não é só um ministério. Tipo, nossa, eu tenho que ter um ministério. Cara, às vezes você pode vir na igreja assim, tipo, vou varrer o chão. Sei lá, pastor, eu tive tal ideia, assim, pro culto, tal culto. O que o senhor acha? Nossa, acho bacana e tal. Vamos aprimorar. Vamos colocar, então, de acordo com o manual? Vamos colocar de acordo com o manual? E isso vai trazer influência para o mundo, porque a influência para o mundo vai vir da unidade que se tem dentro de uma igreja. A igreja ela só consegue impactar o mundo quando ela é unida. Quando ela realmente tem seus membros todos unidos e ela consegue fazer a diferença lá fora. Porque quando você vai numa evangelização, vocês veem que uma evangelização ela é feita por todos da igreja. Todo mundo coloca a mesma camisa, todo mundo coloca uma fantasia, para eu identificar o outro. Para que todo mundo veja que, cara, aquela igreja, talvez, não precisa ter uma placa. Mas, nossa, olha, são várias pessoas cristãs que se reuniram para falar do amor de Deus. Isso é o papel da igreja. É o discipulado, é a evangelização, é a santidade, é visar
não somente o seu membro como físico, mas o seu membro como espírito e como mente. Sim. Isso é que é o papel da igreja. O papel da igreja não é nada mais do que a gente fala assim, nossa, mas eu tenho que ir para a igreja? Cara, você não quer ir para a igreja? Tudo bem, não vai para a igreja. Mas assim, eu te aconselho você ir para a igreja. Porque, cara, na igreja é o momento que você está mais sozinho, que você vê pessoas que realmente se importam com você e pessoas que vão te abraçar e falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com você, eu estou orando por você. Quantas vezes teve pessoas que eu não estava bem que perceberam e falaram assim, olha, eu não sei o que você tem, não sei que sei que muitas vezes você não vai querer falar, mas eu vim orar por você porque Deus me tocou para orar por você. Amém, glória a Deus, aleluia. E a influência da igreja ela não é só lá fora, mas como ela é aqui dentro. Não adianta muitas vezes a gente tentar fugir disso. Porque nós só vamos conseguir ser influentes lá fora, não só como pessoa, mas como igreja, se a nossa igreja, o nosso templo, estiver um unido com o outro para que a engrenagem funcione e as pessoas possam ver a montanha-russa todos os dias lá, subindo e descendo, girando e dando cambalhota, e afins, que é a parte do divertimento. Amém. É isso. É exatamente isso que você falou, Rafa. É muito interessante o que você falou. E aí, Clarinha, o que Deus compartilhou com você essa semana? Como que foi para você falar deste tema? Comenta um pouquinho para nós aí. Essa semana eu estudei sobre o papel da igreja. Então, se a gente perguntasse para vários crentes qual é o papel da igreja, eu acho que a gente teria grandes diferentes respostas, como, por exemplo, poderiam falar a igreja existe para louvar a Deus, a igreja existe para consolar as pessoas e dar esperança, a igreja existe para trazer a justiça social e etc. Há muita confusão a respeito do papel na igreja no mundo, o que e como ela deve se comportar aqui. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O Senhor Jesus, o seu fundador e o fundamento, ele apresentou na grande comissão o que ele espera da igreja aqui na terra. Ele, lá em Mateus 28, capítulo 28, versículo 19, eu vou ler até o 20, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um dos últimos encontros do Senhor Jesus com seus discípulos antes da sua ascensão na Galileia. Encontramos aqui de forma simples o plano de Deus para a sua igreja. Encontramos aqui, nesse texto, a razão fundamental pela qual a igreja deveria trabalhar. Existem aqui 4 verbos muito importantes nesse texto, que é o ide, o fazer discípulos, o batizando e o ensinando. Muitas igrejas têm caído o seu papel se resume apenas a evangelizar, entendendo que a grande comissão se resume a isso. Evangelizar é fundamental e é muito importante, mas dentro da comissão ele faz parte de um todo. Ir compartilhar as boas novas faz parte da igreja, faz parte do propósito da igreja, mas não cumpre totalmente o seu papel. Quantas igrejas estão domingo após domingo evangelizando seus membros e esquecendo de alimentar eles com a verdade? O Senhor Jesus, nesse texto, ele é o seu plano para a sua igreja. Esse projeto tem um alvo que é realizado por 3, subalvos. Fazer discípulo é o grande projeto de Cristo. Evangelizar, batizar e ensinar completam o conceito de fazer discípulos. Fazer discípulos que sejam seguidores dele, que procurem na sua vida assemelhar-se a ele. Romanos 8, 29 e 30 diz isso. Foi isso que Jesus fez em seu ministério aqui na terra. Ele veio ao mundo, envolveu-se com as pessoas, levou elas com um relacionamento com Deus e as ensinou. Esse processo que ele fez, a partir daquele momento, deveria ser reproduzido na vida de outras pessoas por meio dos seus discípulos, por meio dos discípulos de Cristo. Portanto, nossa vida aqui na Terra deveria refletir o propósito divino. Nossas igrejas deveriam se avaliar suas práticas e perguntar-se como que a gente estamos cumprindo essa comissão. Eu creio que Jesus, em seu ministério, ele deixou registrado nas páginas dos evangelhos diversas orientações, exemplos práticos de como podemos e devemos cumprir essa missão ordenada por ele e pela sua igreja.
Mas nós somos, como a Rafa falou, nós somos parte de um corpo, cada um com uma função. E é assim que a gente formamos a igreja. A igreja são todas as pessoas. Todas as pessoas do mundo, quando se convertem e seguem Jesus Cristo, e seguem a sua palavra, isso é como um corpo. Uma igreja formada por pessoas, não por construções, como templos. As pessoas não se reúnem na igreja. A igreja se reúne em um lugar. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e 27, está escrito que o corpo de Cristo se reúne em vários lugares. Quando se reúnem, temos uma congregação. E Salmos 22, capítulo 22, versículo 22, diz assim: Ah, meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Congregar significa agregar-se com os membros do corpo. É interessante notar que o id desse texto, seja id ou seja indo, o importante é que temos que ir. Deus ele não nos quer parado. Dar uma paradinha de vez em quando, separar um tempo para comunhão com Deus, descansar com a família ou curtir as férias, tudo isso é bom e é necessário. Mas a ociosidade não é boa aos olhos de Deus. Ociosidade é como se, aos olhos de Deus, isso fosse tipo uma preguiça. Na Bíblia encontramos diversos exemplos de Deus, que Deus só usa os que estão trabalhando, não os que não estão fazendo nada, porque esses não fazem parte da missão. Claro. Só lembrando também que o fato de você viajar e tudo não quer dizer que você não tem um relacionamento com Deus, né? Você pode levar sua Bíblia, você pode levar seu caderninho de anotação, orar, ter esse momentinho lá de oração, seu celular, e tá lá e fala assim, tá bom, então eu vou ter um meu momento com Deus, separar. Às vezes você vai pro meio do mato, né? Você vai viajar pra praia, você desce lá pra praia e tal, tem esse momento, porque não quer dizer que você não vai ter um relacionamento com Deus. Você pode Hoje é tudo pós-modernidade, tá a tudo gente mais tá fácil. exatamente, é tudo muito mais prático. Leva sua Bíblia, pega seu celular, vai lá, lê a Bíblia e tal, já tem esse momento. Sim. No meu próximo tópico, que é muitos membros e diferentes funções. Paulo, ele escreveu Romanos, ele disse assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, versículo 4 ao 6. Eu vou ler mais um versículo aqui que a gente tinha lido no começo, que é lá em Mateus 28, 19, que ele fala assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir dessa verdade, somando o ide de Jesus, podemos concluir que todos, sem exceção, devemos ir, devemos fazer discípulos, devemos servir. Missionário não é somente aquele que vai para outro país pregar o evangelho. Missionário é aquele que tem uma missão. Então, para terminar o desenvolvimento, para você entender melhor, o papel da igreja é proclamar o evangelho de Cristo. E a grande comissão que a gente tinha falado é ir fazer discípulo, ensinar e batizar. Amém. Cara, Só cajadada. sensacional o que a Clara falou. A gente vamos ver exatamente lá em Mateus capítulo 28. Se você for ver lá o título, tá grande, a grande comissão. E se você partir essa frase no meio, fica missão. É exatamente isso. Missionário não é só aquele que vai para o campo, que vai para outros países pregar a palavra de Deus. Mas sim aquela pessoa que tem uma missão. E ela precisa cumprir essa missão que Deus nos entregou. Iago, é engraçado que muitas vezes a gente tem um missionário como, nossa, para ser missionário tem que ir lá para o outro lado do mundo. E muitas das vezes o missionário é você simplesmente discipular o seu vizinho, sua família, você realmente falar um bom dia, Deus te abençoe, e na simplicidade mesmo. Sim, nas pequenas coisas a gente conseguimos demonstrar que somos cristãos e pequenas coisas conseguimos mostrar que somos de Cristo. Deus ele falou grandemente ao meu coração. E foi um dos temas mais difíceis que eu já estudei, eu posso dizer que sim, que eu lembre sim. Mas é um tema que é objetivo e bem claro. E eu comecei ali, vamos abrir as nossas Bíblias, em Efésios capítulo 5.
Efésios 5. Se você não entendeu nada que foi dito até agora, você chega após o culto até nós, que nós vamos tentar da melhor forma esclarecer para você. Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu vou tentar ser rápido e objetivo para que todos consigam entender. Diz assim: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que Deus espera de nós? O que Deus espera da igreja? Não a igreja nós, mas as igrejas, as denominações, e nós também. Ele espera que quando Ele vir buscar a sua igreja, Ele vir buscar o povo, Ele possa encontrar pessoas sem mancha, pessoas limpas e puras de coração. Mas aí eu comecei a pensar naquilo que a Clarinha falou, o papel da igreja. A igreja, ela tem um papel muito importante no meio da sociedade e no meio das pessoas. A igreja ela tem um papel de transformar o mundo e as pessoas. Olha a responsabilidade que Deus nos concedeu. Olha a responsabilidade que Deus Ele nos entregou. Então a gente temos que pegar essa responsabilidade como cristão e servos de Cristo, pegar isso e ir para a batalha. Mas sabemos que não é fácil, porque até a própria Bíblia, até a própria palavra de Deus vai falar que a gente não está lutando contra homens e nem contra a carne, mas sim com espíritos imundos e potestades malignas. Sabemos que não é fácil pegar essa missão e falar: eu vou fazer isso a partir de hoje. Mas também é uma coisa simples que é de você ir, exatamente, você ir fazer. Você não pode ir num outro país, mas você pode orar. Você não pode ir em outro lugar, mas você pode contribuir. Você não pode estar junto com um missionário, você pode ligar e falar para ele: ô meu querido, tá tudo bem aí? Eles vieram até aqui, o Rodrigo e a Diana, eu tenho contato com eles até hoje. Eu sempre estou mandando mensagem para eles, perguntando como que está lá no Equador. E eles sempre falam comigo, e a gente troca ali uma conversa rápida, mas objetiva. Eles demonstram amor para mim e eu demonstro amor para eles. E muitas vezes é isso que a igreja precisa. Exatamente o que a Rafa falou, viver em unidade. Mesmo que a pessoa esteja distante, que nem eles estão lá no Equador, a gente precisamos, em pequenas coisas, estar unido como igreja. Então o papel da igreja é proclamar o evangelho. Como vemos que muitas pessoas estão proclamando, como muitos missionários estão no campo proclamando a palavra de Deus. Mas começa aqui, começa na nossa igreja, começa no nosso bairro, começa na nossa cidade. Não precisa você pegar suas coisas, a sua família e ir para lá. Se for o seu chamado, amém. Mas aqui, a gente conseguimos mostrar poucas coisas de Cristo. Muitas coisas no mundo hoje, no mundo pós-modernidade, já tentaram fechar as igrejas. Vemos mesmo a pandemia. Mas muitos cristãos acharam que a igreja ia acabar, achando que a gente ia viver agora numa perseguição, que ia acabar os cultos, ia fazer isso e aquilo. Mas é que nem eu disse na hora do louvor. Aqueles que era o momento de sair, saíram. Mas eu creio que também vai acontecer uma grande revolução. Que quando a igreja tiver 100%, pessoas vão chegar para ouvir a palavra. Pessoas de fora vão passar na frente da igreja e vão querer entrar. Eu creio nisso, eu tenho fé nisso. A igreja ela precisa ter fé nessas coisas. Senão ela não é igreja.
Mas a igreja, por si própria, ela tem a sua força. Mesmo que tentem fechar as portas da igreja, mas por si próprio, ela tem a sua força. Como, Iago? Ela tem a sua força. Ela tem a sua força no movimento de fé. Eu e você precisa fazer manutenção da nossa fé todos os dias. A igreja, todas as igrejas precisam pregar sobre fé. Porque todo ser humano ele precisa de fé, mas precisa de muitas outras coisas. Todas as pessoas elas precisam ser disciplinadas pelo Senhor. Nós temos essa responsabilidade de mostrar Cristo para as pessoas. Para que essas pessoas, quando elas estiverem exatamente o que a Rafa falou, ali na montanha russa, elas conseguem lidar com seus problemas. Elas conseguem deixar a sua vida mais fácil com Cristo. Não estou dizendo que você não vai ter problema, não é isso. Mas contudo, com Cristo facilita. E se nós estamos passando por apuro, a gente temos a igreja. Olha o papel que a igreja tem. Iago, mas como que conseguimos ver desde a antiguidade que Jesus estabeleceu a sua igreja? Quer ver? Abre comigo lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. (18 e 19). Olha o que é engraçado. Diz assim: também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Dar-te as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E é o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha o papel olha a responsabilidade que Jesus estabeleceu sobre Pedro. Foi a partir daqui que Jesus, ele pegou Pedro como homem, começando dele a igreja. Tudo que está ligado aqui, está ligado no céu. Então a igreja ela tem a responsabilidade de como que nem o Wildo falou hoje. Aqui tem que ser que a gente tem que viver como se estivesse no céu. Porque aqui é uma preparação de quando a gente irá para a eternidade. Tudo que a gente fizer aqui tem que ser tudo para a honra e glória do nome dele. Foi que nem a Rafa falou, pequenas coisas, limpar o chão, sei lá, trocar o lixo da igreja. Faça com excelência. Porque tudo que a gente fizer aqui, proclamar, ensinar, disciplinar, é tudo para ele. A gente está fazendo tudo para a eternidade. A gente está ligando no céu. Então Deus ele estabeleceu através de Pedro sobre a sua igreja. E a partir daqui é que quando a igreja ela começou a ter um movimento extraordinário, quer dizer, depois disso a igreja começou a ter coisas fantásticas. A igreja ela não é uma organização, mas ela é um organismo de Deus. A igreja não é simplesmente eu vou à igreja, mas ela é uma organização espiritual, uma organização que você tem prazer em estar dentro dela. É uma organização que você tem um anseio de querer mais e mais da palavra de Deus. E você, como igreja, como que você tem vivido nesses dias? Você tem se afastado de Deus, tem distanciado de Deus? Ou no meio desta pandemia, que é o momento da gente se fortalecer, onde vemos que agora a gente está voltando ao normal, mas alguns meses atrás, quase todo mundo estava dentro de casa, vivendo no isolamento. E neste momento de isolamento, você teve coisas edificantes que edificou a sua alma, que você se fortaleceu em Cristo, porque não tinha mais desculpa para não buscar Deus, não tinha desculpa para estar mais próximo de Deus, porque todo mundo estava em casa, muitos estavam em casa de isolamento. Muitos tinham momento para chegar até Deus,
Mas e aí, este momento foi um momento de você se distanciar de Deus ou foi um momento de estar próximo de Deus? Para a igreja, para ela ser igreja, primeiro ponto, ela não precisa, ela não pode perder o seu valor, ela não pode perder a sua essência, ela não pode deixar de protestar e de reformar. Como a Rafa disse, de Martim Lutero. Ele foi um homem que foi um dos homens que trouxe o grande evangelho. Foi um dos primeiros caras que, eu creio que todos os cristãos, toda a igreja começou dele. Ele cravou 95 teses na Alemanha, é isso, Hildo? Na Alemanha. Ele cravou 95 teses na Alemanha. Ele viu que havia alguma coisa errada e ele falou, não, isso está errado, isso não está na Bíblia. E ele protestou, ele lutou para que o evangelho permanecesse, ele lutou para que o evangelho estaria vivo. Muitas pessoas, elas se fecham na sua vida por conta de frustrações de liderança, por conta de frustrações da vida, e elas se fecham. E aí ela fala, não, eu não quero ir mais na igreja e tal. Nós respeitamos essa, como que eu posso dizer, essa decisão. Ninguém pode te atrapalhar de você vir ou não à igreja. Mas se nós fazermos isso, a gente perderemos o grande propósito que Deus tem para nós. E o grande propósito de Deus para nós é proclamar, cuidar de pessoas, mudar a sociedade, que a sociedade, a cada dia mais, ela está vivendo uma sociedade corrupta. A sociedade, cada dia mais, estamos numa sociedade que a sociologia ela vai tratar como uma sociedade líquida. Isso, líquida. É uma sociedade que tudo desapega. A sociologia também, eu estudei já na escola, a professora de sociologia, ela já falou isso para mim. Então vivemos numa sociedade difícil, numa sociedade, se você não pegar essa grande missão e você ser a diferença no meio do mundo, a gente nunca vai viver o avivamento, a gente nunca vai viver coisas extraordinárias que Deus tem para nós. Então Deus, Ele espera de nós que nós possamos anunciar isso aqui, viver isso. E não simplesmente sair para evangelizar, mas cuidar de pessoas. Porque é muito importante você evangelizar, não estou dizendo isso. É muito importante, sim. Mas não é só o momento de evangelizar. Quando você evangeliza, você precisa ter um acompanhamento com a pessoa. Quando a pessoa ela aceita Cristo, você precisa ter um acompanhamento com aquela pessoa para ensinar quem é Cristo, quem ela é. Oi, Iago, um exemplo é Paulo com Timóteo. Sim. Quando Paulo viu Timóteo na casa da avó dele, e ele é visto de longe, quando ele pegou Timóteo para cuidar, ele realmente instruiu, ele esteve ali lado a lado com Timóteo até que ele se tornou um líder da igreja de Éfeso. Então, é exatamente isso, Rafa. Paulo, ele era um dos perseguidores, ele perseguia um cristão, depois ele se tornou Cristo. No entanto que tem até eu não sei aonde, não lembro agora neste momento, tem até uma parte que ele vai até uma cidade, e ele tenta lá proclamar o evangelho, e aí ele volta para onde ele estava. E aí Deus fala, não, fica até aqui. Por quê? Ele perseguia uns cristãos e do nada ele pegou e falou, vou me tornar de Cristo. E depois de ele ter se tornado cristão e passou por tudo aquilo que todos conhecem já a história de Paulo, e que ele foi preso, passou por tudo aquilo tal. Cara, ele gerou filho na fé. E Timóteo, ele foi um filho na fé para Paulo. Ele instruiu Timóteo. E é isso que nós devemos como igreja. E a igreja, denominações, tem que fazer. Gerar pessoas. Porque se não gerar pessoas, vai ser que nem uma mulher estéril. Que não vai gerar ninguém. Não vai gerar frutos. E a igreja ela precisa gerar frutos. A igreja precisa disciplinar, cuidar de pessoas. Então a igreja ela tem um papel fundamental no meio da sociedade.
Mesmo que a sociedade diz que não, mas tem sim. Porque, que nem eu falei, que toda criança, quando ela cresce, ela é ensinada a ir à igreja. Mas a gente também não pode só pregar sobre prosperidade, pregar sobre isso e aquilo. Mas temos que pregar sobre a verdade. Que pessoas precisam se arrepender. Precisamos, como igreja, pregar que Jesus virá para buscar o seu povo. Precisamos pregar sobre o inferno e sobre o céu. Precisamos pregar sobre o amor, que Jesus é amor. Precisamos pregar também que temos que colocar Deus acima de tudo. Não precisa não ficar preso em uma coisa só, mas a igreja ela tem o papel de tudo isso. Então e aí, você tem feito o que como igreja? E as igrejas? Vemos cada esquina tem abrido igreja, cada denominação tem cada nome. Mas será que realmente essas igrejas têm cumprido o seu papel? Será que nós, como igreja, como membro da igreja, temos feito a vontade de Deus, temos cumprido a vontade de Deus? E foi isso que Deus compartilhou comigo. A gente vai fazer um momento de oração. Espero que você entendeu o que foi dito nesta noite. Eu vou pedir que você fique de pé. Espero que você entendeu o que foi dito. Se você não entendeu, pode chegar após o culto e falar conosco, que a gente vai estar de braços abertos para você. Clarinho. Então, pense nesta noite. Qual é o papel de eu como membro de Cristo? Qual o papel que eu tenho? Qual o papel das igrejas no meio da sociedade? Querido Pai, obrigado, Senhor, pela palavra que foi mencionada nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor falou aqui neste lugar, Senhor. Eu peço que em nome de Jesus, cada pessoa que está aqui nesta noite, que está nos assistindo, possa ser igreja. E que as igrejas, Senhor, do mundo, possam estar proclamando o Evangelho, vivendo realmente o propósito de Deus. E que nós possamos viver o seu grande propósito. Neste momento a gente possa louvar e engrandecer o teu santo nome. É isso que pedimos, amém. Vamos louvar mais uma canção. Venha o teu reino, venha o teu reino. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofender. Mas não deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário
necessário pra viver, pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Mas deixe cair provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Que o teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Que o teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. A paz, igreja, boa noite. É muito bom esse momento de comunhão que nós temos todos os sábados às 7h30. Eu gostaria de convidar vocês que estão em casa a participar das nossas páginas no Facebook e convidar vocês a seguirem o perfil da Nazareno Brasil no Instagram. É Nazareno_Brasil. Nós estamos com a salva de dízimo. Se você trouxe sua oferta ou seu dízimo, você pode entregar a nós ali com o Wildo. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Amanhã teremos escola bíblica dominical às 9h. Se você se sentir à vontade, fique à vontade para estar no nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo mais um dia. Obrigado pelo mais um culto, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, venha nos abençoar nessa noite. Venha guardar cada coração. Leva cada coração em paz e em segurança. Em nome de Jesus, amém.